A título de introdução, nós vamos continuar o nosso estudo e, para os judeus que não acreditam no Novo Testamento, para eles, os dois maiores nomes da história de Israel no Antigo Testamento são Moisés e Esdras. Moisés se destacou como grande legislador e Esdras como grande ensinador. Sobre Moisés, existe um conhecimento mais aprofundado por parte daqueles que leem a Bíblia. Mas sobre Esdras existem alguns pensamentos diferentes. Eu até já ouvi pessoas ensinando ou pregando, dizendo que enquanto Esdras construía o templo, Neemias construía o muro. Isto diverge totalmente da história. O templo de Zorobabel, aquele templo destruído pelo exército de Nabucodonosor em 586, foi inaugurado. Depois do retorno do cativeiro, esse templo foi inaugurado no ano 516. Esdras foi para Jerusalém no ano 457. O templo já estava inaugurado há 59 anos. Então, Esdras foi com um objetivo: ensinar a palavra de Deus. Ele se tornou um grande ensinador, considerado pelos judeus como um dos dois homens mais importantes do Antigo Testamento. Ainda existe também ensinamento sem qualquer fundamento sobre o Neemias. Diz que enquanto Esdras construía o templo, Neemias construía os muros. Isso não tem nenhuma... Neemias foi para Jerusalém no ano 445 com o objetivo de construir as muralhas que estavam destruídas. Então, enquanto para Israel, os dois maiores nomes da história são Moisés e Esdras, pensamento este do qual nós não divergimos, mas para nós a Bíblia se compõe de dois testamentos. Nós aceitamos o segundo, que é o Novo Testamento. No Novo Testamento, os dois personagens, no sentido material, mais importantes, sem dúvida, nós temos Paulo e Pedro, ou Pedro e Paulo. Pedro vem primeiro. Então, nós vamos fazer aqui um destaque para esses dois homens, antes de entrarmos propriamente no nosso assunto. Sobre Paulo, a literatura é muito volumosa. Há muitos escritores, muitos livros que falam de Paulo. Então, nós que ensinamos, temos que formar uma opinião, formar um conceito nosso. E muitas vezes tudo aquilo que eu aprendi e acabei firmando um pensamento meu, pode divergir daquilo que você já ouviu, daquilo que você já leu e daquilo que você ainda vai ouvir. Agora, nisto não há conflito. Eu firmei o meu pensamento. Agora, ninguém é dono da verdade. Agora, eu não posso mudar. Não, eu tenho um pensamento firmado. Muita coisa que eu vou falar para você hoje sobre Paulo, provavelmente,
Você pode ter ouvido diferente. Isso não significa que eu estou errado e que os outros comentaristas também estejam errados. Significa que cada um formou um conceito. Então vamos falar aqui um pouco de Paulo e da sua cidadania. Vamos falar da sua dupla cidadania, mas para isto nós vamos começar, antes de falar da Cilícia, antes de falar de Tarso, nós vamos começar por Daniel, capítulo 7 e o versículo 6. Bíblia é um contexto. Então, para falar de Paulo, da sua terra, da Cilícia, nós vamos começar lá por Daniel 7 e 6. Tudo que Deus revelou a Nabucodonosor, através de um sonho, tudo que ele revelou a Nabucodonosor, através de um sonho, ele revelou a Daniel através de visões. Então, o Império Grego, e esse Império Grego aqui tem importância para nós, que nós vamos tratar a Cilícia, está dentro desse contexto. Então, o Império Grego foi mostrado para Daniel na figura de um leopardo com 4 cabeças. Um leopardo com 4 cabeças. Daniel nunca entendeu isto. Não era para ele entender. A história vai revelar que essa visão concernente ao Império Grego, a cabeça era Alexandre, o grande Alexandre, filho do rei Filipe II, e Alexandre assumiu o trono muito cedo. O pai dele reinou de 356 e foi assassinado em 336. Então, Alexandre começou muito jovem, com 20 anos. E foi mostrado para ele. Aqui, o leopardo representa o império. E esse leopardo tinha 4 cabeças. Então, esse império, comandado por Alexandre terminou a sua carreira com 4 grandes exércitos. Eram 4 grandes generais. Com a morte do Alexandre, o império foi dividido em 4 partes. Uma parte para cada um dos generais: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. O império foi dividido entre esses 4 homens. E a Cilícia, da qual nós vamos falar, provavelmente pode ter ficado com o Cassandro. A Macedônia ficou com Cassandro. Então, a Cilícia é uma província romana, fundada por Pompeu, no ano 64 a.C. A Cilícia hoje é a Turquia. Então, o território ocupado pela Cilícia na época é a Turquia de hoje. Então, muita gente ignora a nacionalidade de Paulo. A nacionalidade de Paulo, nacionalidade romana, ele era turco. A capital da Cilícia era Tarso. Vamos falar um pouquinho sobre Tarso. Tarso se tornou famosa na história. Em Tarso, ela foi declarada por Marco Antônio como cidade livre. Esse Marco Antônio, quando Roma foi governada por um triunvirato, ele se destacou como um dos 3 e se tornou famoso na história. Então, Marco Antônio, ele declarou a cidade de Tarso como sendo liberalis civitas, cidade livre.
e ele isentou a cidade de impostos. Temos também um fato histórico acontecido com Marco Antônio, um encontro que ele teve com Cleópatra na cidade de Tarso. E lá existe, então, o monumento, lá, o Arco de Cleópatra. Foi a entrada dela na cidade, foi construído um arco e temos as suas ruínas. Então, a cidade desenvolveu muito. Na época de Paulo, essa cidade tinha cerca de 500 mil habitantes. Estava entre as 5 maiores cidades. A maior era Roma, a segunda, Alexandria, a cidade fundada por Alexandre no Egito, a terceira, Antioquia. A quarta posição é disputada por Tarso, Éfeso e Tessalônica. Tarso, uns colocam uma, outros colocam outra. Então, na época tinha uma população aqui, então, de 500 mil habitantes. E é nessa cidade, Paulo, no capítulo 21, verso 39 de Atos, ele diz que a sua Tarso era uma cidade não menos famosa, era uma cidade muito grande. E em Tarso havia uma universidade, 4 universidades dessa época: Roma, Alexandria, Antioquia e Tarso. E, segundo alguns historiadores, a Universidade de Tarso superou em prestígio as demais, tanto a de Roma, como a de Alexandria, como a de Éfeso. E ali nós tínhamos todos os cursos superiores. E foi ali que Paulo nasceu. Não sei se os seus pais nasceram lá ou se mudaram para lá, mas os pais dele tinham a cidadania romana. Então, por 2 razões, ele seria cidadão romano. Primeiro, porque ele nasceu no mundo romano. Segundo, porque o pai dele tinha cidadania. Então, isto nós vamos ver aqui que qualquer curso superior que Paulo pretendesse fazer, ele teria lá em Tarso. Mas, para entrar num curso superior, existe, aqui no Brasil é mais complicado, não sei hoje como é, mas eu sei do meu tempo. Para entrar numa faculdade, eu precisei, primeiro, fazer 4 anos de grupo escolar. Depois, 1 ano de admissão ao ginásio. Para o ginásio havia poucas vagas e muitas crianças se formavam no primário. Então, havia 1 ano de admissão para um concurso para o ginásio. No ginásio, mais 4 anos. Terminado o ginásio, 3 anos de curso médio. Havia diversos cursos médios. Eu fiz um curso científico. Agora sim, eu poderia prestar um vestibular para qualquer faculdade. Paulo queria ser doutor da lei, mas ele queria, e como fariseu, seu pai era fariseu, ele se tornou fariseu. E ele queria ser doutor da lei de Israel. Doutor da lei de Israel. Então é claro que o único lugar onde ele poderia realizar o seu sonho seria em Jerusalém. E segundo a história, ele foi levado para Jerusalém com 13 anos. E lá ele estudou com o melhor mestre da época. Ele estudou na escola. A expressão usada é aos pés, mas ele estudou na escola de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hílio, considerado um dos maiores mestres de Israel. Então Paulo terminou seu curso superior. Ele se tornou doutor e mestre da lei. Essa é a nossa introdução aqui a respeito de Paulo. Agora nós vamos agora
falar um pouquinho sobre, na sequência, então, aqui nós vamos ver vamos falar, para chegar a Paulo, vamos falar sobre Antioquia. E o Paulo aparece pela primeira vez aí, no capítulo 7, verso 58 de Atos, como aquele que estava presente na execução, no apedrejamento de Estevão. Depois o Paulo desaparece aqui da história. Mas logo em seguida, Paulo vai se tornar um grande perseguidor da igreja. Um grande perseguidor da igreja. E ele vai obter, há quem diga que Paulo era membro do Sinédrio. Já ouvi muita gente dizer que Paulo era membro do Sinédrio. Isto praticamente é impossível. Paulo era jovem. E no Sinédrio, jamais um jovem aí na faixa de 30 anos seria membro do Sinédrio. Mas eu posso pensar que o sonho dele era ser membro do Sinédrio. Esse era o seu sonho. Ele desejava ser membro do Sinédrio. E tudo que ele fez contra os cristãos, ao que parece, ele estava querendo se projetar entre a intelectualidade de Judá. E ele estava querendo chamar a atenção das autoridades, porque um dia ele queria ser escolhido para o Sinédrio. Então, eu não posso pensar que ele era membro do Sinédrio. A informação que nós temos aqui, que ele obteve cartas do sumo sacerdote. Ele obteve carta do sumo sacerdote para ir em busca dos cristãos que estavam lá na Síria. E ele estava autorizado a prendê-los, a matar se necessário. Então, ele foi com autoridade plena. E o Império Romano dava essa liberdade a Israel. Israel tinha uma certa liberdade. Ele vai num outro país. Mas Israel tinha, do Império Romano, essa cobertura. Então, nós temos aqui, nesse segundo momento, o Paulo a caminho de Damasco. Então, vamos ver aqui pela nossa Bíblia, no capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Damasco está a cerca de 240 quilômetros. E Paulo está com uma comitiva, um grupo com ele, armado certamente. E nós temos aqui que essa cidade de Damasco é a cidade mais antiga que nós temos da história. Você encontra Damasco lá no capítulo 14 de Gênesis. Abraão perseguiu os 4 exércitos até próximo de Damasco. Essa cidade ainda existe. E a rua direita, mencionada aqui, também você pode visitá-la. Então, nesse trajeto aqui, a caminho de Damasco, nós temos aqui que já perto de Damasco, diz aqui a palavra, e indo, versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra. O que a Bíblia diz é que ele caindo em terra. Agora, muita gente ensina que ele caiu do cavalo. Se nós estamos pregando, na pregação se admite a gente enfeitar a história. Agora, se eu estou ensinando, eu não posso aqui, baseado no que eu estou lendo, dizer que ele caiu do cavalo. Tudo indica que eles estavam a cavalo. Mas literalmente está escrito aqui que,
caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Agora vem o detalhe. Se eu não fosse detalhista, isso aqui eu falaria em 5 minutos. Mas o que eu gosto na Bíblia não é de decorar a Bíblia. O que eu gosto é de extrair ensino prático para nós. Ensino prático para nós. Porque se eu decorar toda a Bíblia, mas não viver a Bíblia, não tem valor nenhum. Então vamos aprender aqui alguma coisinha de importante para nós. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é que Saulo está perseguindo? Saulo está perseguindo quem? Ele estava indo a Damasco, a Damasco à procura de quem? De Jesus? Não. E ele estava indo em procura dos discípulos de Jesus, dos cristãos. Mas Jesus está dizendo aqui que a perseguição era contra ele. Por que me persegues? Por que me persegue? Se nós entendermos isso, que toda agressão a nossa, essa agressão é feita a Jesus. Se o crente entender isso, quando um vizinho se levanta contra ele, pelo fato dele ser crente, o vizinho é endemoniado e não gosta dele, procura prejudicá-lo. Se o crente entender isto, ele não vai brigar com o vizinho. Se o crente entender isso, quando ele está sendo discriminado, perseguido pelo seu encarregado, ele não vai brigar com o encarregado. Então, se nós entendemos isto, toda vez que a gente perceber que é uma ação diabólica, você não fez nada pelo vizinho, você não fez nada pelo seu parente, você não fez nada pelo seu encarregado, você não fez nada pelo seu empregado, mas de repente ele se levanta contra você. Se nós entendemos isto e entendemos essa passagem, toda vez que alguém se levantar contra nós, nós vamos deixar na mão de Jesus. Jesus, o senhor está vendo? O senhor está vendo? Porque ele aqui, Jesus, é a mim que você está perseguindo, Paulo. É a mim. Por que me persegue? Por que me persegue? Se a gente entende isso, a gente entende a profundidade do sentido de ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Todo mal que se levantar contra você, está se levantando contra o seu Deus. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele disse: quem é Senhor? Quem é? Chamou de Senhor. Ele disse-lhe: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Agora o Paulo podia lembrar-me tudo o que aconteceu com um homem chamado Jesus lá em Jerusalém. O homem foi preso, foi torturado, foi humilhado, carregou uma cruz, foi pregado na cruz. Foram os judeus que mataram Jesus. Paulo conhecia essa história. Então, quando ele diz: eu sou Jesus, Paulo podia ligar aquele Jesus que ele ouviu falar dele há pouco tempo atrás já. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas e ainda mais, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Na minha tradução está assim. Agora, se a gente não... Se eu leio aqui, duro é para ti recalcitrar, pronto. Eu precisaria de um dicionário. Você talvez não. Mas se eu não souber o que é recalcitrar, você para a leitura, pega um dicionário, senão você não vai entender o versículo. Recalcitrar, reagir contra os aguilhões. Mas que é o aguilhão? Nascido na roça, lá em Minas Gerais, eu não tive idade para ser carreiro, mas o carreiro tinha um ajudante. O carreiro tinha um ajudante. Então eu fui ajudante de carreiro.
E a gente sabia que havia algum boi rebelde. E, de repente, o boi estava meio folgado, o carreiro dava uma cutucada de ferrão nele. E quando o carreiro cutucava o ferrão, o boi dava um coice. Quando dava o coice, aí o ferrão entrava. Deu para entender? Se reagir, vai ser pior para você. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas o Paulo era inteligente. Ele não teve a intenção de recalcitrar, não. Ele já chamou de Senhor. Tremendo e temendo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Quando se entregou. Senhor, que queres que eu faça? E pensar que tem gente que fica aí brigando com Deus, fica aí ganhando tempo, sofrendo, não aceita, não se entrega, já sabe qual é a vontade de Deus, mas fica tentando ganhar tempo. O Paulo se entregou logo. Aquele Jesus que ele conheceu lá, aquele Jesus que depois ele ouviu dizer que era um nazareno, um carpinteiro, morava na Galileia e nasceu lá em Nazaré. Aquele carpinteiro que para ele nunca significou nada, agora ele está vendo que aquele carpinteiro era Jesus. Então ele vai dizer: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: quando você perguntar, ele vai responder. O Paulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Então, nós, se temos algum projeto, é bom perguntar para Deus, né? Porque o Paulo perguntou, ele respondeu: que queres que eu faça? Então, ele vai receber as instruções. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus sempre trabalha através de um homem. Lá te será dito o que deves fazer. E ele agora está cego. Foi conduzido cego e, chegando em Damasco, ele se hospedou. E em Damasco havia um homem de Deus. Deus sempre tem um vaso. E se ele precisar de um vaso aqui, eu gostaria que você fosse esse vaso. Deus sempre tem alguém, e lá ele tinha um vaso chamado Ananias. E o Senhor Jesus falou com Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei se Jesus chamar agora pelo seu nome, se você vai dizer a mesma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Ele estava pronto para servir o seu Senhor. Agora o Senhor vai dar a ele uma missão. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, deu o endereço. Quando Deus der uma missão para você, Ele vai dar as coordenadas. Ele deu o endereço. Ele não disse para Ananias ir procurar, não, ele deu o endereço. Vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que ele está orando. Pronto. Agora, nós vamos ver aqui que ele estava orando há 3 dias, que ele estava orando, sem comer e sem beber, em jejum. Vamos ver aqui. Eis-me aqui, Senhor, e agora vamos imaginar 3 dias. Isto chama provação. Paulo chegou, está hospedado, Jesus está no lugar onde Jesus queria que ele estivesse, ele está no endereço que Jesus deu a ele, ele está lá. E primeiro dia,
não aparece ninguém, mano. Segundo dia, não aparece ninguém. Terceiro dia, não aparece ninguém. Isso chama provação. Provação. Deus foi falar com Ananias 3 dias depois. Que assim que Ananias recebeu a missão, ele foi ao encontro de Paulo. Então, 3 dias no silêncio de Deus. Ele estava lá no seu quarto, fechado, esperando. E no primeiro dia, passou. Segundo dia, passou. Terceiro dia, passou. Isto pode acontecer comigo e com você, mano. No silêncio de Deus. Você está no lugar onde Deus ordenou que você ficasse. Mas no primeiro dia não apareceu ninguém. No segundo não apareceu ninguém. No terceiro não apareceu ninguém. E foi dado a ele em visão. Em visão foi dado a ele que, e numa visão, eis que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias apresentou as suas contra-razões a Jesus, mas não desobedeceu. Agora, vamos imaginar Ananias chegando ao endereço onde Paulo estava. O que Ananias sabia a respeito de Paulo? Era um perseguidor da igreja, era um doutor da lei, era um homem importante, era um homem que tinha cartas para prender, matar, se necessário, levar de volta para Jerusalém. Ele era uma autoridade, estava investido de autoridade. E o Ananias sabia que ele era um homem importante. Então vamos imaginar, o Ananias bateu lá na casa, o dono da casa atendeu, e o Ananias pode ter perguntado. Imaginar, nós podemos imaginar, podemos pensar. Se não foi assim, não vai mudar nada. Mas ele estava procurando alguém. Assim que foi atendido, ele pode ter perguntado. É aqui que está hospedado o doutor Saulo. Doutor Saulo. O dono da hospedaria podia perguntar, mas quem é esse doutor Saulo? Não, um homem que veio de Jerusalém com cartas do sumo sacerdote, com autorização para prender, matar. Um homem importante. Aí o dono da casa dizia, olha, a única pessoa que está hospedada aqui é um ceguinho. Ele está lá no quarto fechado há 3 dias, chorando lá. Eu não tenho outro hóspede. Deu para entender? O Ananias pensou que ele ia encontrar um homem. Não, ele encontrou um homem que se rendeu a Deus. Ele era, naquele momento, ele era apenas um cego fechado dentro de um quarto. Agora a história vai prosseguir. Nós vemos que o que Deus fez, o perseguidor torna-se perseguido. Então, na nossa maneira aqui de pensar, nós temos um pensamento. É claro que muitos comentaristas podem pensar diferente. Uma vez curado, no nosso pensamento, ele já começou a visitar as sinagogas que havia em Antioquia. E havia muita sinagoga. Ele já começou a falar de Jesus, conforme ele vai nos dizer aqui no livro quando ele escreveu aos Gálatas, ele vai descrever a sua história. Ele vai dizer aqui, ele confessa que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Versículo 1 a 15. Ele não poderia fugir naquele momento. Foi revelado a ele que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Isso aconteceu também com Jeremias, Jeremias 1:15. O Senhor vai dizer, revelou a Jeremias que ele tinha uma chamada. Então ele vai dizer aqui, no capítulo 1, versículo 15 do seu livro, ele vai dizer, Jeremias, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações
te dei por profeta. Um homem como Jeremias não tinha para onde correr. Um homem como Paulo, escolhido desde o ventre de sua mãe, não tinha para onde correr. Certamente o Senhor o alcançaria, como de fato alcançou. Agora então nós vamos ver que Paulo começou a pregar, começou a visitar as sinagogas. Há comentarista que pensa diferente, mas essa é a minha linha de pensamento. Ele começou a visitar as sinagogas. Ele vai revelar isto aqui em Gálatas, capítulo 1, dizendo que ele, versículo 12, nem tornei a Jerusalém a ter com eles, a ter com os apóstolos, mas parti para a Arábia. Então, o nosso pensamento, eles entendendo agora todo o projeto de Deus, ele começou a visitar todas as sinagogas de Antioquia, falando agora, dando agora a sua versão a respeito de Jesus. Ele está tentando mostrar para os judeus que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E houve uma grande reação. Havendo essa grande reação, eles intentaram prender Paulo e certamente poderiam matá-lo. E conseguiram o apoio do governador da cidade. E nós temos aqui que a cidade foi fechada. Fecharam a cidade. Fecharam a cidade. Paulo não teria como fugir. Mas Deus sempre tem um escape. Mais de uma vez, nós vamos retirar daqui um ensino prático para nós. Quando parece que você está num beco sem saída, Paulo estava num beco sem saída. A cidade estava fechada. Ele ia ser preso. Não havia como salvá-lo. Aconteceu com João. João está na ilha de Pátimo, condenado à prisão perpétua pelo imperador Domiciano. Não tem saída para João. Mas de repente, houve uma saída. O céu se abriu. E ele ouviu uma voz: sobe aqui. Agora nós vamos ver aqui que houve uma saída para Paulo. Isto aqui é bonito da gente ler, de estudar, mas o mais bonito é saber que Paulo era servo de Jesus. Eu sou servo de Jesus, você é servo de Jesus. Paulo era filho de Deus, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Paulo estava numa situação de que ele não tinha escapatória. Ele seria preso. A cidade está fechada. Agora nós vamos ver que houve uma saída. Se houve para Paulo, haverá para mim. Se houve para Paulo, haverá para você. Eles encontraram uma saída. Colocaram Paulo no cesto e desceram Paulo pelo lado externo da muralha. Se não dá para ela sair para o portão, sai por cima da muralha. Deu para entender? Agora Paulo, fora da muralha, na minha linha de raciocínio, ele vai dizer aqui aos Gálatas que ele não foi para Jerusalém. Não foi para Jerusalém. Ele vai dizer, versículo 12, capítulo 1, 17. E nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E ele foi para o deserto. Deserto da Arábia. E ele foi para o deserto da península de Sinai. E como ele diz aqui, passado 3 anos, esse é o pensamento de muitos, que ele permaneceu 3 anos no deserto, 3 anos, na escola de Deus. Quando nesses 3 anos, Jesus trabalhou na vida dele. Ele conhecia o Antigo Testamento de cor, mas ele nunca viu Jesus no Antigo Testamento. Agora, nesses 3 anos, Jesus vai abrir o entendimento dele, vai revelar a ele o propósito do Antigo Testamento. Aí ele vai aprender a encontrar Jesus nos 39 livros do Antigo Testamento. Ele vai aprender a encontrar a igreja. Ele vai aprender a encontrar o Pai, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesses 3 anos de deserto, se foram 3, o Senhor abriu todo o entendimento de Paulo.
Agora, eu posso dizer que em matéria bíblica, Paulo se tornou mestre, Paulo se tornou doutor, mas doutor agora em divindade. E saindo, depois de 3 anos, como ele diz aqui em Gálatas, passado 3 anos, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. E depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém. Então, para mim, esse passado 3 anos foi o tempo que ele esteve no deserto. Agora ele volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. E em Jerusalém, ele começa trabalhando em todas as sinagogas e, de repente, levanta um grande movimento contra ele. Querem prendê-lo, querem matá-lo. E nós vemos que de Jerusalém, para escapar da perseguição de Jerusalém, ele retornou para Tarso. Ele retornou para Tarso, voltou para a terra dele. Agora, a história não revela, e também a Bíblia não revela, quanto tempo ele permaneceu lá em Tarso. Quanto tempo? Eu não sei. Mas ele permaneceu naquilo que eu chamo de silêncio de Deus. Paulo está no deserto, no silêncio de Deus. Depois de tudo que aconteceu com ele, depois de todo o trabalho que ele procurou fazer, depois daquele encontro real e literal com Jesus, ele recebeu toda a revelação, ele começou já a fazer a obra de Deus, visitando toda a sinagoga. De repente, Paulo retorna para Damasco. Não sei quanto tempo ficou, mas certamente nesse tempo, se você nunca passou pelo deserto, e eu não desejo que você passe, mas o deserto muda muita coisa na vida da gente. O deserto faz a gente entender o nada que nós somos. Eu passei por deserto. É uma situação tremenda. Você clama, você busca, você ora, você não tem, o céu está fechado. O céu está fechado. Parece que Deus esqueceu de você. Isso chama deserto. Foi isso que ele fez com Oséias. Eu te pegarei e vou levar você para o deserto. No deserto a gente fica sem saber o que fazer, mano. Deus não responde. Você clama, você chora, você faz que Deus não responde. Mas Deus está trabalhando em você, mano. Então, aqui para mim, esse foi o deserto de Paulo. Paulo podia pensar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu comecei tão bem. De repente eu voltei a zero, estou aqui em Tarso fazendo o quê? Eu não sei quantos anos ele passou em Tarso, mas um dia, o tempo dele chegou. Um dia, o tempo dele chegou. E para entender isto, vamos começar, para entender essa história, como ele saiu de Tarso. Vamos começar em Atos capítulo 11, versículo 19 a 21. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21. Então nós temos aqui, Atos 11, 19 a 21. Diante da grande perseguição à vida em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, todos ficaram em Jerusalém, apenas os apóstolos. Todos saíram, e todos saíram com a roupa do corpo. Mas os que saíram de Jerusalém perderam tudo, mas estavam levando consigo a salvação. Perderam tudo, mas estavam levando no coração o Espírito Santo. Então, eles foram andando, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas chegando a Antioquia, tinha muito gentio, muito judeu e muito gentio. E eles começaram a falar com os judeus. E havia entre eles alguns de Chipre, de Cirene,
os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Pronto. A primeira igreja gentílica estava formada. Pela primeira vez, o judeu sentava-se ao lado de um gentio. Pela primeira vez, os judeus convertidos ao cristianismo adoravam o mesmo Deus juntamente com os gentios. E a notícia chegou em Jerusalém. A notícia chegou em Jerusalém. E nós temos aqui que imediatamente os apóstolos procuraram tomar providência. A qual, quando chegou a mão do Senhor, o número cresceu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram, chegando aos ouvidos da igreja, os apóstolos teriam que tomar uma providência. Teriam que tomar uma providência. Mandar para lá um obreiro. Mandar para lá um obreiro. E quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, irmão, as coisas dão certo. Um dos apóstolos poderia ter ido para lá. E o mais indicado talvez fosse Pedro, né? O mais indicado fosse Pedro. Se eles houvessem enviado Pedro, o Pedro ia acabar com aquela igreja. Assim que o Pedro chegar lá, ele ia acabar com aquela igreja. Que nós temos a informação aqui no livro de Gálatas, muitos anos depois, Pedro fez uma visita à igreja de Antioquia e o Paulo estava lá. Agora, muitos anos depois. E o Pedro chegou e estava tratando o gentio como irmãos, conversando com todo mundo, abraçando todo mundo. De repente chegou um grupo de crentes lá de Jerusalém. E aqui está escrito que o Pedro começou a se afastar dos gentios. Pedro não queria que aqueles crentes de Jerusalém o vissem conversando com o gentio. E Pedro foi se afastando. Aí, aqui no capítulo 3 de Gálatas, o Paulo diz que ele repreendeu Pedro. Agora, imagina se o Pedro tivesse ido lá, fosse o primeiro pastor. Pedro não entendia nada da vida do gentio. Mas Deus sempre tem um homem preparado. E esse homem estava lá na igreja de Jerusalém. Esse homem era judeu, mas nasceu em Chipre. Esse homem cresceu em Chipre. Esse homem estudou junto com os gentios. Esse homem sabia tudo da vida, dos costumes dos gentios. Esse homem se chamava José. Esse seria o homem. Mas esse homem já estava sendo observado por Pedro. Isso aqui no capítulo 4 de Atos, é função do pastor, irmão, conhecer o rebanho. É função do pastor conhecer as pessoas. E esse homem se destacou aos olhos de Pedro. E Pedro viu que ele era uma pessoa que estava sempre ajudando alguém. Sempre ajudando alguém. Pedro estava olhando. Isso aqui está no capítulo 4, versículo 34. Versículo 36. Então José, cognominar é dar um apelido. E foi Pedro que deu esse apelido para ele. O nome dele era José. Mas quando precisaram dele, eu posso até pensar, irmão, a gente pode imaginar, Pedro estava observando o trabalho desse homem. Pedro não sabia, estava observando. E um dia, talvez, o Pedro pode ter chamado a atenção de alguns apóstolos para esse homem. Você já observou aquele irmão? Que irmão? Aquele irmão. Como é o nome dele? Eu não sei. Vamos chamar de Barnabé. Ele é um homem prestativo, está sempre consolando alguém. Barnabé significa aquele que consola, consolador. Então Barnabé se destacou pelo trabalho que ele estava fazendo. Pedro estava observando Barnabé. O seu nome era José, mas a partir daqui ele passa a ser chamado de Barnabé. Agora, esse homem que está prestando serviço, está trabalhando, e o pastor está de olho nele. Essa é a função do pastor, irmão.
conhecer o rebanho, e observar o desenvolvimento das pessoas. O Barnabé aqui, ele foi chamado não para fazer a obra. Esse é um destaque que num primeiro momento pode chocar. Você não vai ser chamado para fazer a obra. Você será chamado se você estiver fazendo a obra. É o nosso trabalho que vai nos recomendar ao ministério. Então, os que são chamados são aqueles que estão fazendo. Tem gente que está esperando aí há 10, 15 anos, eu quero fazer a obra de Deus. Não. Ele só vai ser separado no ministério sério, ele só vai ser separado para o ministério, baseado naquilo que estão vendo ele fazer. Deu para entender? Nós não somos separados para fazer, nós estamos separados porque estamos fazendo. Bom, Barnabé estava fazendo, agora precisaram dele. E Barnabé é enviado para Antioquia. Chegando lá, uma grande igreja, a Bíblia diz que ele chegou e como homem de Deus, ele já começou, foi muito bem recebido e começou a fazer o trabalho. Mas ele vai perceber que, isso está aqui no capítulo 11, ele vai perceber, capítulo 11, versículo 23, e o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que, com firmeza no coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem. Primeira característica de um obreiro, era um homem de bem. Segunda característica, cheio do Espírito Santo. Terceira característica, e de fé. 3 características. Um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse homem seria um obreiro aprovado, e de fato foi aprovado. Agora ele vai sentir que precisa de alguém para ajudá-lo, E ele conhecia Paulo, ele conheceu Paulo em Jerusalém, e ele tem a ideia. Paulo está não sei quantos anos em Tarso. Paulo está no deserto. Paulo está no silêncio de Deus. Paulo, nesse tempo todo, deve ter sofrido muito. Deve ter perguntado a Deus: o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? Eu tenho uma chamada para o ministério. Eu comecei o trabalho, de repente, parece que acabou. Não. Agora chegou o tempo do Paulo, o tempo de sair do deserto. Barnabé chega lá, versículo 23, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. E achando-o, agora vamos imaginar esse encontro. Que alegria para ambos. Quando Barnabé encontrou Paulo, uma alegria muito grande. Quando Barnabé encontrou Paulo e quando Paulo encontrou com Barnabé, uma comunhão muito grande. Agora vamos pensar, Barnabé tem um convite para fazer para Paulo. E ele conta para Paulo o que Deus está fazendo lá em Antioquia, uma igreja muito grande, a falta de obreiro. Ele vai fazer um convite para Paulo. E quando ele faz o convite: irmão Paulo, eu vim convidá-lo a trabalhar comigo, a ser meu auxiliar. Eu estou precisando de alguém ao meu lado. Se o Barnabé era o pastor, ele estava precisando de um co-pastor, alguém que o auxiliasse. É nesse momento que nós vamos conhecer um homem de Deus. Quem era Barnabé diante de Paulo? Que estrutura de sabedoria tinha o Barnabé diante do Paulo, do ponto de vista humano? Não havia comparação. Paulo era um doutor, Paulo era um mestre, Paulo se destacou, Paulo tinha nome. Quem era Barnabé? Agora,
Vamos imaginar o Paulo perguntando: Barnabé, você quer que eu vá para ajudar você? É. Para ser seu auxiliar? É. Eu estou precisando de auxiliar. Deu para entender? Diante da honra vai a humildade. O Paulo não pensou duas vezes, não. A porta se abriu e Paulo não pensou duas vezes. Já deu um sim. Imediatamente, os dois retornaram. E ele, durante um ano, aqui está escrito durante um ano, os dois ministraram a palavra ali. Durante um ano, Deus abençoou. A igreja cresceu muito mais. Muitos novos obreiros foram formados. Durante um ano, eles fizeram um grande trabalho. Agora vai chegar o tempo de Paulo. Esse capítulo 13 aqui é importante. Na igreja que estava em Antioquia, havia muitos profetas, não é pessoa que tem o dom de profecia, profetas. São 5 os dons ministeriais. Efésios 4:11. E ele mesmo deu, aqui é Jesus. Jesus é o apóstolo do Pai. O Pai teve um apóstolo. O Pai enviou Jesus. Jesus é o apóstolo do Pai. Agora Jesus escolheu 12 apóstolos para ele. Jesus escolheu 12 apóstolos. 12 apóstolos. E agora aqui nós vamos ver o obreiro chamado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então perceba que havia lá um grupo de obreiros. E servindo eles ao Senhor. E na igreja que está em Antioquia havia muitos profetas e doutores. Aqui cita vários nomes. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Ele fala, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa. Disse o Espírito Santo. O que é que ele disse? Disse o Espírito Santo: apartai-me, pronome pessoal do caso oblíquo, apartem para mim, separem para mim. É ele que está chamando, não é Jesus que está chamando, é ele que está chamando. Apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Tem gente que tem uma dificuldade de entender isso. Tem gente que não sabe que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É ele que está no comando aqui. É ele que foi enviado para cuidar da igreja. Então é ele que levanta obreiros. E os obreiros levantados hoje são chamados por ele, mano. Por ele. Aí alguém pergunta: ainda tem apóstolo? Aí tem gente que não, apóstolo somente aquele que... Não, mas aqui ele está chamando 2 apóstolos. Ele está chamando 2 homens para ser apóstolo. Logo em seguida, esses 2 homens vão ser enviados. E ele continua chamando ainda. No começo do século 20, 1910, chegaram em Belém do Pará 2 apóstolos. 2 apóstolos foram enviados, vieram dos Estados Unidos. Vieram para o Brasil, 2 apóstolos. Chegando no Brasil, começaram a fazer o primeiro trabalho de apóstolo. Apóstolo tem 3 estágios, 3 trabalhos. Primeiro, abrir igrejas onde não tem igreja. Não havia, na igreja pentecostal no Brasil, não havia nenhuma. Então eles foram enviados para o Brasil com missão apostólica, trazer para o Brasil a doutrina pentecostal. E eles começaram a fazer a primeira etapa. Então, a primeira etapa do trabalho do apóstolo, fundar a igreja. Então, esse seria o trabalho dos 2. Apartai-me, Barnabé a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Chamada de apóstolo. Eles não iam ficar ali pastoreando, não. Apóstolo significa enviado. E nós vamos ver aqui, a partir de agora, eles vão
começar a primeira etapa do trabalho do apóstolo. Primeira etapa: fundar igrejas onde não existe igreja. Fundar igreja onde não existe igreja. Lá em Antioquia já havia. Então, eles não foram chamados para abrir mais igreja em Antioquia. Lá já havia. Lá já tinha um ministério. Agora, se eles, separados para esse ministério, fossem abrir uma igreja lá num outro bairro de Antioquia, eles não seriam apóstolos. Apóstolo, primeiro trabalho do apóstolo, fundar igreja onde não existe igreja. Então nós vamos acompanhar agora a saída deles. 2 homens foram chamados. E perceba aqui que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, versículo 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, não foi por Jesus não, enviados pelo Espírito Santo, eles vão começar agora a sua primeira viagem missionária. E 2 foram chamados, mas apareceu mais um. Vocês conhecem bem a história, eu não vou detalhar a história do Marcos. Marcos, sobrinho de Barnabé. E o Barnabé queria levar o Marcos com ele. O Paulo concordou. Mas foi um erro que os 2 cometeram. Barnabé errou e o Paulo avalizou o erro dele. Não era para levar. Marco não estava no projeto do Espírito Santo, mas levaram. E depois nós vamos ver que quem não tem a chamada pode até sair, mas vai voltar, como ele voltou. Daqui a pouco nós vamos ver a volta deles. Então, na primeira viagem missionária, o porto marítimo mais próximo ali, Seleucia, pegaram 26 quilômetros, pegaram o navio e foram para Chipre. Barnabé quis começar pela sua terra, então eles foram para Chipre. Chegando em Chipre, vamos acompanhar aqui a viagem deles. Chegando em Chipre, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que é o porto marítimo, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, pronto, é o porto marítimo, mas certamente não era uma cidade grande. Nós podemos perceber que eles não ficaram muito tempo ali. O Espírito Santo deu a Paulo uma estratégia. O homem de Deus trabalha na direção de Deus. E o Espírito Santo dá estratégia. Então ele deu a Paulo uma estratégia. Paulo sempre procurava um centro grande. Uma cidade uma cidade muito grande, e dezenas de cidades próximas dependiam daquela. É como São José do Rio Preto, uma grande cidade. Próximo de São José do Rio Preto tem muitas cidades pequenas, mas essa cidade pequena depende de São José do Rio Preto. Então os comerciantes estão sempre lá. Então há um movimento de gente de outra cidade ali. Então essa foi a estratégia que o Espírito Santo colocou a Paulo, colocando Paulo num centro onde vinha muita gente de cidades próximas. Então nós não vamos encontrar Paulo muito tempo na cidade pequena, não. Ele atravessou a ilha. Durante toda a travessia, ele foi levando a palavra. Mas o objetivo dele era Pafos, a capital. Ele chegou a Pafos. Era ali o objetivo dele, a capital. Nós vamos ver na sequência que quase sempre ele estabelecia numa capital. Chegando a Pafos,
começou um grande trabalho. O governador, o procônsul, se converteu. E quando a obra começa a ser abençoada, Satanás procura levantar impedimento. Então, o apóstolo, o enviado, tem que ser um homem preparado no sentido espiritual. Porque o Satanás vai se levantar contra ele. E não deu outra. De repente, ele levanta lá o Elimas, o mago, e começa a perturbar, tentando impedir que o procônsul mantenha aquele contato com Paulo. E nós vamos ver que o apóstolo tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Paulo não perdeu muito tempo lá com ele, não. Logo foi resolvido o problema. Agora, na sequência, deixando Pafos, eles vão pegar o navio novamente e voltar para o continente. Versículo 13, voltar para o continente. E desembarcam em Perges. Perges não é uma cidade muito importante. E desembarcaram em Perges. Agora, de Perges, nós vamos ver aqui que o Paulo não ficou muito tempo ali, mano. Havia uma cidade muito grande logo à frente, e lá era o objetivo dele. Mas Perges é uma cidade praiana, e sempre perto de uma praia tem uma montanha, né? E lá havia uma grande montanha. E para entrar no continente tem que subir aquela montanha. Ali se contava muitas histórias. A estrada perigosa, muitos assaltantes, muito problema, muita malária. E o Marcos começou a ouvir isto. E parece que deu saudade da mãe. E conversou com seu tio, dizendo que ele pretendia voltar, e realmente voltou. Até ali ele foi, mas dali para frente ele não tinha condições de ir. Agora então nós vamos ver, na sequência, eles chegaram em Antioquia da Psídia, a outra é Antioquia da Síria. E quando eu estou falando aqui em Síria, naquela época, a Síria é hoje a Turquia. Então Paulo era turco. E eu vou abrir aqui um pequeno parênteses antes de entrar aqui, para mostrar que Paulo tinha uma dupla cidadania. Quando ele nasceu lá em Tarso, os seus pais colocaram nele o nome hebraico, colocaram nele o nome de Saulo. Saulo é o mesmo que Saul, colocaram nele o nome de Saulo. Mas como cidadão romano, ele tinha o direito de ter um nome romano. E os pais certamente colocaram nele o nome de Paulos. Lá em Tarso, ele nunca se identificou como Saulo. Na escola, lá em Tarso, ele nunca se identificou em Saulo. Ele nunca deu seu nome lá para o professor. Qual é o seu nome? Meu nome é Saulo. Não. Saulo ali, ele seria discriminado. Saulo, ele seria identificado como judeu. Então, durante todo o tempo lá, ele era chamado de Paulo. Agora, ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, se ele fosse se identificar como Paulos, ele ia ser perseguido, ele ia ser discriminado, ele é romano. Então, em Jerusalém, ele adotou o nome hebraico. Ele se identificou como Saulo. E como Saulo, ele vai até a ilha de Chipre. Agora, aqui nós vamos ver no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 13, que saindo de Chipre, saindo de Pafos, versículo 13, e partindo de Pafos, Paulo, a partir daqui, em todo o trajeto das suas viagens, ele nunca vai usar o nome de Saulo. Ele voltou aqui, e partindo de Pafos, Paulo. Eu sempre digo que a nossa harpa cristã é uma bênção. Tem hinos maravilhosos, entre eles o hino 196, uma flor gloriosa.
já achei uma flor gloriosa, e quem a deseja, a mesma terá. E numa das estrofes disse que o Saulo encontrou essa forma, e transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Nesse hino o autor deu uma escorregada. E ele nunca foi transformado em Paulo. O autor do hino, né? E é isso que muita gente ensina. Ele nunca foi transformado, ele nasceu Paulo e nasceu Saulo. Enquanto estava entre os judeus, usou o nome judeu. Agora ele vai entrar no mundo romano. A partir dali, até o final, nós sempre vamos encontrar Paulos. E foi com esse nome que ele chegou em Antioquia, na Antioquia da Psídia, a outra Antioquia da Síria. Então, a Antioquia da Psídia era a capital da Psídia. Ali em Antioquia havia uma sinagoga, havia muitos judeus. E Paulo, quando ele chegava, imediatamente no sábado ele estava na sinagoga. Esse foi um projeto de Deus, que eu não vou poder aqui. A Bíblia a gente vai falando, uma coisa vai puxando a outra. Agora eu voltaria lá, quando Ciro permitiu que o judeu voltasse no ano 536, voltasse para sua terra. Muitos judeus não voltaram para a terra. Eles se espalharam por todo o império. Estava livre. Então, muitos foram espalhados por todo o império. E em todo lugar onde chegavam. Se houvesse 10 homens judeus, precisava ter 10 homens. As mulheres não contavam. Eles fundavam a sinagoga. E eles espalharam a sinagoga por todo o império. E esse era um projeto de Deus. Espalhar a sinagoga por todo o império. Agora, quando Paulo sai como mensageiro de Deus, em toda a cidade, a única que nós vamos ver que ele não estava numa sinagoga é Filipe. Mas em toda a cidade, sábado Paulo estava lá. E foi o que ele fez aqui na sinagoga de Antioquia. E nós temos aqui que Paulo fez um belo sermão. Paulo em Antioquia, ele demonstrou uma profunda sabedoria de Deus e os mestres judaizantes não puderam contestá-lo. Agora nós vamos ver que quando falta capacidade, o homem apela para a violência. Faltando sabedoria, faltando capacidade, apela para a violência. Eles não conseguiram contestar Paulo. Então, levantaram lá uma grande perseguição contra Paulo, lá em Antioquia, e o discurso de Paulo na sinagoga, Antioquia. De Antioquia, ele vai fugir e vai para a cidade seguinte. Então, de Antioquia, ele vai para Icônio. Então, vamos acompanhar aqui. Eu tenho que passar um pouco rápido, senão nós não vamos terminar a primeira viagem, né? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e os principais da sinagoga, versículo 50 do capítulo 13, e os lançaram fora dos seus limites. Paulo foi expulso. Levantaram a perseguição contra Paulo. Quando falta capacidade, apela-se para a violência. Foi o que eles fizeram aqui. Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos limites da cidade. Expulsaram. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram. Foram para Icônio. Chegaram em Icônio.
Em Icônio, é a atual Turquia. Paulo está na sinagoga, ministrando a palavra. Os mestres judaizantes não conseguem contestá-lo. Então, a mesma coisa vai acontecer em Icônio. Eles se prepararam para apedrejar Paulo. E chegou o conhecimento de Paulo. Então, nós vemos aqui que Paulo, sabendo que seria apedrejado, o Paulo não era masoquista, não era masoquista. O sádico tem prazer em sofrer. O sádico tem prazer em provocar o sofrimento, mas o masoquista tem prazer em sofrer. Paulo não tinha essa distorção, não. Ele não, sabendo que ia apedrejá-lo, ele conseguiu fugir. Fugiu. Mas o que chama a atenção nossa aqui, que nas fugas, ele estava sempre indo para frente, irmão, sempre para frente. Em nenhum momento ele retornou. Cada problema, cada perseguição, ele entrava mais para o continente. Irmão. Nós não estamos vendo Paulo retrocedendo, sempre em frente. E essa devia ser a nossa decisão, né? Retroceder jamais. Irmão. Agora chega em Icônio, novamente, e não pode contestá-lo. Aqui está a 140 quilômetros. Icônio, Ásia Menor. E, sabendo que vão apedrejá-lo, ele foge. Vai para Listra, 34 quilômetros. Estamos apenas citando aqui porque versículo 5 do capítulo 14, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra. Então, Paulo não tinha prazer no sofrimento, não. Se desse para escapar, ele escapava. Chegando em Listra, agora vamos ver o que aconteceu em Listra. 34 quilômetros para frente, chegando em Listra, aconteceu... Isso também, o apóstolo enviado tem que estar sempre preparado, ou para expulsar um demônio, porque quando acontece um fato sobrenatural, Deus não opera milagre para mostrar que é Deus. No caso aqui, e ainda hoje, os milagres têm um propósito, atrair a atenção do povo. E lá encontraram um coxo, e estava sentado em Listra certo varão, com os lesos dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele começou a levantar, devagarinho, começou a levantar. E nós temos visto, às vezes, milagre acontece por aí, a pessoa tem que ajudar a pessoa a levantar, tem que tirar a pessoa da cadeira de roda. No tempo do Paulo não havia esse negócio, não. Aqui está dizendo que levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Deus não cura por etapa, não. Ele saltou e andou. Eles nunca tinham visto isso. De repente a notícia correu. Aí de repente começou a juntar a multidão. E entenderam que os dois eram deuses. E chamaram Júpiter a Barnabé. Barnabé era o mais velho. Então deram a ele o título de Júpiter, o Deus dos deuses. Paulo era o mais novo, era o que falava. Então o Deus da oratória, da palavra, era Mercúrio. Então chamaram Paulo e deram a Paulo o título de Mercúrio, dois deuses, pronto. E
estavam preparando aqui um grande sacrifício, e nós vimos aqui que deu muito trabalho para Paulo impedir o que eles iam fazer. Foram recebidos apoteoticamente, como deuses. E há muitos obreiros que não sabem disso. Paulo não aceitou o endeusamento. Barnabé não aceitou o endeusamento. Agora, depois, essa mesma gente, depois, apedrejaram Paulo. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Isso disse o poeta. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Agora, apedrejaram Paulo, Paulo desmaiou, eles foram carregando Paulo para fora da cidade, e de repente entenderam que o Paulo estava morto, largaram o Paulo da cidade, pronto, já está morto. Mas os crentes, os irmãos estavam acompanhando também, irmão. Os irmãos não fugiram, não. Estavam levando Paulo, a igreja acompanhou. Isso é muito bom, irmão. Quando a igreja acompanha o seu pastor, seja qual for a situação, a igreja está unida com o seu pastor. Todo mundo podia ter voltado para cá. Não, vamos sair dessa aí, vamos correr também. Não, eles ficaram ao lado de Paulo, acompanharam. Agora, quando a multidão volta, os irmãos levantam um clamor. Essa gente já sabia orar. E certamente entre eles estava duas mulheres, que nós vamos falar muito sobre elas. Loide e Eunice. Elas moravam em Listra. A mãe de Timóteo. Então elas se converteram e certamente elas estavam aqui nesse grupo. Paulo se levantou e o Paulo parece que estava totalmente restaurado. Entrou, retornou com eles e depois despediu. No dia seguinte foi para frente. No dia seguinte foi para Derbe. Esse Paulo é tremendo. Derbe foi o ponto final desta viagem, que durou entre os anos 46 e 48. Agora nós vamos ver Paulo executando a segunda missão do apóstolo. Primeira missão, fundar a igreja. Agora nós vamos ver aqui que ele, retornando de cidade em cidade, ele foi constituindo ancião. Na minha Bíblia aqui diz ancião. Então nós sabemos que o ancião é o pastor. Ancião, bispo e presbítero é uma pessoa só. Então, na minha tradução, diz que de cidade em cidade, onde eles fundaram a igreja, eles foram constituindo pastores. Esse é o segundo trabalho do apóstolo. Primeiro, fundar a igreja. Estruturar a igreja na palavra. Depois, deixar um pastor. Então, eles foram constituindo pastores, fizeram o retorno e voltaram para Jerusalém. Agora, a primeira viagem está concluída. Mas por onde Paulo passou, os judaizantes, os mestres judaizantes, foram atrás, contradizendo todo o ensino do Paulo. Foram dizer a eles que o que o Paulo ensinou estava tudo errado. Eles precisavam guardar a lei de Moisés. Vocês precisam guardar o sábado, você precisa circuncidar. Então, estava tentando desfazer tudo que Paulo estava fazendo. Criou uma grande contenda. Esse assunto chegou ao conhecimento dos apóstolos lá em Jerusalém. E quando um problema chega ao conhecimento do pastor, ele tem que tomar providência. Chegando ao conhecimento dos apóstolos, imediatamente eles tomaram providência. Convocaram um concílio. E para esse concílio, que é uma reunião de líderes, eles convocaram os mestres judaizantes e mandaram um convite para Paulo e Silas, e Barnabé. E eles aceitaram o convite. E levaram com eles um crente gentio, salvo e batizado com o Espírito Santo, que era o Tito. Chegando lá, os mestres judaizantes não quiseram, em hipótese nenhuma, permitir que o Tito entrasse. E colocaram como condição:
ele precisa circuncidar. Agora nós vamos ver que a circuncisão, a não exigência da circuncisão, era a doutrina que o Paulo estava ensinando, era uma questão doutrinária. Se não fosse uma questão doutrinária, Paulo podia fazer um acordo. Quando a questão é doutrinária, o pastor não pode abrir mão. Paulo não abriu. Houve uma discussão muito grande, mas não abriu. Aí permitiram que o Tito presenciasse. Nesse concílio, foi dado liberdade para que as pessoas se manifestassem. Judaizantes fizeram as suas ações. E depois deram a palavra, tanto para Paulo como para Barnabé. Mas nós vamos ver aqui que o Paulo e Barnabé não fizeram defesa. E eles usaram do tempo que tinham para contar tudo o que o Senhor estava fazendo por intermédio deles. Ele não usou argumento para se defender, não. A defesa dele foi o trabalho que estava fazendo. E os apóstolos entenderam que isto era de Deus. E aceitaram a tese do Paulo. Agora, esse concílio vai terminar. Eles tiraram 3 conclusões. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem as conclusões do concílio. Pareceram bem ao Espírito Santo e a nós. E tiraram daqui 3 conclusões. Essas estão aqui na sequência e para-se reunidos, vamos ver aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão esta coisa necessária. Primeira, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, uma das conclusões era a idolatria. As 3 conclusões, nenhuma das três estavam inclusas na lei de Moisés, nenhuma das 3. As 3 conclusões foram colocadas na lei, não foi criada pela lei. Então ficou claro que toda exigência não fora retirada da lei de Moisés. Da lei de Moisés não impuseram nada, absolutamente nada. E nós estamos chegando assim, como foi possível, ao término de mais esta lição. A história de Paulo não terminou. Nós ainda temos 2 aulas para falarmos sobre Paulo. Estaremos falando então na próxima semana. Começaremos aqui onde paramos e vamos ver até onde conseguiremos chegar. Foi muito bom ter vocês aqui comigo.